Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje com o nosso convidado Ricardo Melo, que é terapeuta, vai se apresentar, vai falar um pouco com vocês. Hoje nós vamos falar sobre mães em tempo de pandemia versus tecnologia para crianças. É um tema aí que a gente está vivenciando no momento. Então, nada mais justo que convidarmos alguém que está dos dois lados. Fala um pouquinho, Ricardo, de você. Qual que é o seu trabalho? Se apresenta, por favor. Bem, como a Eliane falou, eu sou Ricardo Melo, psicanalista clínico, também terapeuta floral, sou pai de uma criança de 9 anos. Na verdade, tenho 9 filhos, mas o pequenininho de casa hoje é o de 9 anos e tenho passado por essa situação também. Então você está exatamente dos dois lados da moeda. Dos dois lados da moeda, tenho passado por isso e tenho atendido no consultório muitos pais que têm passado por isso, É, Ricardo, né? e aumentou a demanda com os Muito. pais nesse Durante a sentido? pandemia teve um aumento bem, assim, até alarmante, É, né? mas que bom, porque a gente sabe que é um assunto que de repente pegou todo mundo de surpresa. Assim, E se eles estão correndo, procurando ajuda, significa que eles sabem que é o nosso ponto fraco, de repente. Então a gente precisa mesmo de alguém que nos oriente, que nos ajude com isso. Muitas mães se desesperam, inclusive, com essa realidade, que as crianças ficam mais tempo dentro de casa, não têm contato com outras crianças, com isso acaba utilizando muito mais a tecnologia para passar o tempo e ainda usa isso para a escola. Quais são, Ricardo, os reais prejuízos sociais para as crianças que na primeira infância estão usando excessivamente a tecnologia? O que a gente pode fazer para minimizar possíveis prejuízos futuros? lembrando que a primeira infância é até os 6 anos, Sim, então é a época de formação dessa criança, onde ela se desenvolve, onde ela aprende com o convívio, e nós precisamos entender que nós perdemos aí, neste tempo, esse convívio social, que é onde a criança aprende a ser um ser humano de fato. sim. Né? O convívio, por isso a importância da escola, do convívio com os amiguinhos, né? Da briga, né? Daquela briguinha entre os amigos ali, tudo isso vai fazer com que a criança desenvolva como ser humano. Uhum, Nós perdemos isso durante a pandemia. Já vamos para 2 anos aí dessa guerra aí entre aspas. Né? Porém, a tecnologia ela veio nos salvar nesse tempo. Porque através da tecnologia é que a educação tem chegado à nossa casa. Para que isso funcione, Eliane, nós precisamos ter regras. E crianças precisam de regras. sim. Né? Como na escola, por exemplo, eles têm contato à tecnologia, mas é preciso ter um cronograma. Então eles chegam na escola, tem o momento do café, depois vão para a sala de aula, eles vão fazer ali as atividades, vão para um momento onde eles vão ter acesso à tecnologia, né? 1 hora, meia hora, 40 minutos, enfim. Mas existe esse norte para eles. Eu tenho este Sim. tempo para fazer isso. Uhum. Então nós precisamos também em casa dar continuidade a tudo isso. Então, você acha que é importante, nesse momento, que se mantenha também um cronograma de atividades, Sim, sim, é importantíssimo, mesmo dentro de casa? mesmo dentro de Aham, casa. Eu sei que os pais não estão de férias, né? aham. Muitos pais estão em home office. Sim. Só que as crianças não entendem isso. Para É, eles, o está em pai está casa, em né? casa, está de Tá férias. de pé. Então é brincadeira, é alegria. Ainda mais que home office a gente se arruma da cintura para cima, né? Da cintura Sim, para baixo fica sim. ali no chinelão, aí Tudo pronto. tranquilo. E as crianças não entendem isso. Acho que o pai está em Tá casa, a de mãe está em pé, tá casa, de vão brincar. chinelão, tá de pé. Só que eu preciso colocar essa regra, né? Então tem um horário que você vai estar lá encontrando a tia, vai estar Sim. aprendendo, que não é um Uhum. tempo tão extenso Sim, assim, né? Porque a criança também não aguenta e a escola está sendo muito competente, as escolas no geral estão sendo muito competentes em organizar tudo isso. É preciso ter o tempo onde o pai vai ter que arrumar ali, nem que seja 10 minutos. O tempo, quando a gente diz tempo, a gente diz um tempo de qualidade. sim, Não sim. importa se seja de 10 minutos, 1 hora, 2 horas, mas precisa ser com qualidade. Eu parar, né? E dar atenção. E depois eu inserir a tecnologia, porque hoje a gente tem aí vários aplicativos educacionais, desenhos que são educativos, Sim, né? Então sim. eu preciso. Até porque quando eu era criança, né, não existia tecnologia. Então a gente precisava inventar os brinquedos ali, né? Carrinhos, Uhum. enfim.
Hoje não, hoje tem a tecnologia e a criança, ela já nasce Tecnológica. tecnológica. A gente brinca, né, lá no consultório que a criança, ela nasce, a primeira coisa que ela faz antes de chorar é falar, me dá o É, celular, né? exatamente. Então ela não tem jeito, e isso nós não vamos conseguir mudar mais. Sim, é uma É, realidade. mas nós precisamos condicionar, Sim, né? entendo. Um grande erro que eu vejo, às vezes, é o pai ou a mãe sentando, aí é na primeira infância também, nos maiorzinhos, os pais sentam, às vezes, para o momento de aula ali, e fala, olha, não pode usar o celular agora, agora é hora de estudar. Tá certo, tá correto. Uhum. Porém, o pai está trabalhando, e aí ele está no celular. A criança não Não entende, sabe não sabe, ela não consegue distinguir. diferenciar. Então ela fala assim: por que eu preciso parar e não posso mexer no Sim. celular para estudar e o papai e a mamãe podem estar no celular enquanto eu estou estudando? É um conjunto de detalhes, né, Ricardo? Não é Sim, somente uma aula online nesse momento, não, né? não. Um É, aplicativo educativo. sim, sim, precisa ter concentração. Sim, Eu entendo, eu não estou isentando os pais, até porque estando em home office, a carga horária dobrou. sim, Né? De pai, de professor, de mãe, sim. né? Os pais que antes não eram professores, hoje estão se tornando professores. E, então a carga horária realmente aumentou bastante. Sim. Porém, nós precisamos nos organizar, Aham. né? Precisamos, no momento que eu estou ali ensinando, eu tenho que parar e eu também preciso pegar o meu celular e colocar Guardar. na mesa. Entendi. Aquele momento é para a gente estar focado. Sim. Depois, eu posso sim pegar o meu celular enquanto você brinca aqui, enquanto você vai fazendo esse jogo aqui e ali, aí sim eu vou dar continuidade. E nós precisamos também ver o conteúdo que nossos filhos estão usando. O que acontece hoje, Eliane, é que a gente terceiriza os nossos filhos, né? Antes da pandemia, a gente terceirizava para a escola, Sim. não é? Eu É, mando para a escola, estou livre, tudo bem. Hoje a gente terceiriza para o celular, para o entendi. computador, para o notebook, Para um né? entretenimento que me deixe sossegado. Que me deixa sossegado, Entendi. né? Hoje é muito comum a criança estar fazendo alguma coisa, a mãe pega, senta aqui, toma o celular e simplesmente entrega, Sim. né? Eu sou completamente leigo em celular. Tecnologia para Entendi. mim ainda é um susto. Mas esses dias o meu filho, o Luiz Gabriel, pegou o celular e me fez uma pergunta capciosa, Aham. né? E eu falei, olha, o que você acha que é? Eu não vou falar porque é bem capciosa mesmo, Aham. né? E eu falei, o que você acha que é? E ele falou assim, eu acho que é isso, papai. Eu falei, tá, correto, né? Ele falou, mas para que serve isso? Aí você já começa a pensar, Opa! né? Opa! Aí eu falei assim, então, filho, vai ter um momento correto para você saber para Sim. que serve isso. Ele catou, apertou um botão no celular lá, que eu nem sabia a funcionalidade. Eu sei que no Google, se você apertar o microfone e falar, ele te dá uma. Sim. Mas tem um lá que ele apertou e ele falou, Google, me fala o que é isso. E de repente a Google O começou a Google falar. falou. E eu falei, caramba, né? Então quer dizer, se ele pedir alguma coisa aqui, se a minha criança, meu filho pedir alguma coisa ali, ele vai ter acesso. Então eu preciso restringir isso daí, Entendi. né? Bom, pessoal, vocês já perceberam que eu e o Ricardo conversando, essa live vai durar até de madrugada, né? A gente precisa de senha, mas a produção tá aqui no meu pé pedindo para eu dar um recadinho. É o seguinte, pode mandar sua pergunta. Você tem dúvida? Você quer perguntar alguma coisa para o Ricardo? Fique à vontade, mande sua pergunta aqui no chat, que a gente vai tentar de maneira regular responder todas as que aparecerem, tá bom? Quero agradecer aí a Char Martins, que está nos assistindo. E eu quero pedir, Ricardo, também para você me ajudar com as perguntas no chat. Se você vir, vai que chega um pedido de casamento para mim e passa batido, eu não consigo ver, Não, mas entendeu? Um esse pedido é de o. namoro, por favor, você me Não, ajuda com isso, essa é uma questão tá? que a E eu gente prometo que na próxima eu já falo um pouco menos, eu dou liberdade para você. pode ficar tranquilo que isso Combinado? aí a gente. Eu Vamos já lá. passei o contato aqui para alguns Passou? amigos, eles já Maravilha. entraram. Obrigada, Ricardo. Por isso que eu gosto de você. Vamos lá. Quais são os impactos do isolamento na primeira infância e como isso se reflete na maternidade? Como eu disse, as crianças elas precisam de convívio social para se desenvolver. Uhum, Né? Elas precisam desse contato, desse convívio, para aprenderem a ser pessoas. uhum, Né? É ali que elas aprendem a dividir, é ali que elas aprendem que existe um momento para cada coisa. O ser humano, no geral, a cada 7, 8 anos, ele passa por uma mutação
de células, Sim. né? As Uhum. células se renovam, passa por toda uma mudança, né? E a primeira grande transformação do ser humano é aos 7 anos de idade, quando ele Uhum. começa ali seu primeiro ano de Sim. escola, porque ele sai daquele mundo onde tudo gira em torno dele, Certo. né? Onde tem uma mãe que está ali, que cuida, que tem um pai, que tem os avós, que estão o tempo todo ali em cima, ele vai para a escola. Na escola, a sala tem 20, 30 alunos. Ele, para ir no banheiro, precisa levantar a mão. Então, ele não é mais prioridade. Ele precisa entender que na sociedade ele precisa esperar. Não pode ser tudo assim na hora que Sim, ele encontrar quer. o lugar dele, O né? lugar dele, né? Ele não está indo para a escola, né? Perdeu a referência de Perdeu a lugar. referência. Então, Entendi. você imagina como vai ser isso, como a gente costuma falar em sete de sessão, né? De psicanálise. Imagina esse pós-guerra. Entendi. Crianças sem referências. Uhum. Então, nós vamos ter crianças extremamente com medo, né? Porque nós estamos vivendo uma cultura, infelizmente, uma cultura da morte. Você liga hoje um telejornal, só fala É, em tem esse morte. lado. Né? Exatamente. Crianças, sobretudo, que moram em apartamentos, que estão completamente isoladas mesmo. Então, imagina como vai ser isso. Não tem convívio, não tem vivência. Entendo. Nós vamos ter aí uma dificuldade bem, bem grande aí. Uhum. Porém, os pais, né, que têm sacado isso mais rápido, já estão começando com o processo de terapia Tá. para auxiliar essas crianças a entenderem o que está acontecendo, para quando Sim. tudo isso passar, elas conseguirem sair à frente. Nós viemos assim, eu acredito que não vamos falar em idade, mas a gente vem, você aí acabou de dizer que a tecnologia é de pouco tempo para cá. Então, Sim, assim, a tecnologia ainda nos assusta um pouquinho, vou confessar que me assusta um pouquinho. sim. Então, nós estamos até agora falando negativamente. Mas você não acha que vai ter um aspecto positivo nessa tecnologia agora, nessa inserção da infância na tecnologia ou vice-versa? Sim, o aspecto não positivo, eu não diria negativo, Hum, mas eu diria não tão positivo assim. É no convívio social, tá. né? Então, com No relação à convívio, tecnologia, é não. positivo. Com relação à tecnologia, eu acho que nós nunca crescemos tanto, Sim. não é? Nós nunca, Uhum, eu acho que, sobretudo o Brasil, evoluiu muito neste tempo de pandemia. uhum, Por quê? Quantas pessoas, eu tenho um filho, por exemplo, que mora na Inglaterra. é. Eu tenho a possibilidade de falar com ele Sim, várias vezes no dia se eu quiser. E isso se deve ao quê? À tecnologia, sim. né? Por exemplo, tem momentos em casa que a gente pega as crianças e vai fazer uma brincadeira de completar frases, Tem uns né? aplicativos aí que me Tem, interessam bastante e a também. gente brinca em casa. De culinária, pessoal. Olha aí, olha lá, bobagem. Aliás, eu escutei alguma coisa aí de um. Aplicativo. Ó, Não fala não, Ricardo. olha, É de culinária, vou ver olha. Olha receita. lá. Mas eu ouvi falar de um frutos do mar com massas, alguma coisa assim. Sim. Então a gente pega, lança lá na TV e a gente fica brincando. E é aplicativo, é tecnologia, Sim. não é? A tecnologia hoje também, o que que faz? Os grupos de família. Tem pessoas que a gente não falava há anos, porque nós fomos Sim. perdendo no decorrer do tempo aquela dinâmica de escrever cartas, né? Que antes de tudo isso nós fazíamos. Isso foi se perdendo. Hoje, com a tecnologia, quantas pessoas nós encontramos e nós temos um contato através de um grupo de WhatsApp, Verdade. de Telegram, Sim. né? Então, assim, é importantíssimo, porque a tecnologia está fazendo com que cheguemos em muitos lugares que nós não chegávamos antes. Sim. Com relação à família, você concorda que as famílias de repente se encontraram coisas que não aconteciam antes desse home office, desse homeschooling? Parece que as pessoas procuraram o que fazer dentro de casa. Eu vou me citar como exemplo. Eu aprendi a fazer um arroz, um feijão, uma coisa assim, entendeu? E de repente as famílias também não conseguiram. Eu vou te falar, eu vou citar alunos assim que fizeram hortas em casa, coisa que não faziam. Então, de repente, também não foi importante esse momento de parada. Se a gente pensar pelo lado positivo, a reunião da família, Sim, sim. As famílias estavam se perdendo, né? sim, É, E eu acredito que tudo isso aconteceu, óbvio que muitas coisas ruins, mas também proporcionou com que as famílias se encontrassem sim, novamente, né? não É é? E é interessante. interessante você falar assim, né,
horta, você se conectou com a cozinha. Uai, É, mas é verdade. não, mas é uma verdade mesmo, e isso a Fala gente pros seus amigos, tô aprendendo a cozinhar, poxa. Não, eu tô pensando em fazer até um jantarzinho assim. Fechou. Então, olha que interessante. Eu tenho chegado em casa e o meu filho de 9 anos, ele fala: Ah, papai, eu entrei na internet e aprendi a fazer um terrário. Cheguei em casa, ele estava com um Pois é, terrário olha, não que é ele lindo? fez. É E interessante. 9 anos de idade. Sim, É uma idade legal, sim, mas que ainda não era para estar pensando nessas coisas. Fez, né? Então, assim, tem muita coisa boa que tem trazido, sim. Muitas famílias que estavam se separando. E sim. isso eu posso falar como terapeuta, É. né? Eu Uhum, sou a minha graduação me permite ser terapeuta familiar também, uhum, terapeuta de casais. entendi. Então, muitas famílias estavam chegando lá, olha, tá tudo acabado, vamos cada um para um lado, e com a pandemia acabaram se reconectando Entendo. e acabaram se descobrindo, Uhum, né? Os casais vendo que, peraí, nós estávamos perdidos pela correria do dia a dia, pela falta de tempo, né? Então entendi. isso proporcionou. Nós não Então, podemos ver só o lado ruim. Toda guerra tem os seus pós e tem os seus contras. entendi. E o lado positivo nesse momento é isso, a reunião da família, a conversa que talvez antes não estivesse existindo e agora tá, né? Sim. Boa noite, Letícia Andrade. Tem uma perguntinha aqui, Ricardo. Não consigo ajudar minha filha de 5 anos na lição de casa. Ela só quer saber de celular. Se eu tiro o aparelho dela, a frustração é grande. O que fazer? Ainda bem que a pergunta está direcionada a você. Porque se fosse a minha, eu tinha uma ideia ótima dessa mãe. Não? Eu volto ali a percorrer o caminho de que precisa de limite. É, Precisa de sim. limite. Uhum, Provavelmente caia naquela situação. Filho, você não pode fazer isso, mas eu estou fazendo. A criança entendo. ela aprende pelo exemplo. Sim. Então, se eu estou parando com o meu filho para estudar, eu vou sentar e estudar com ele. Não Uhum, adianta eu falar, não faça isso e eu estar fazendo. É como, sabe quando a gente vai ao médico e ele fala assim, não fume, mas ele está com o charuto na mão? entendo. Entendeu? Então eu preciso dar limites. Criança precisa de limite, ela só cresce, ela só evolui, ela só se desenvolve se tiver limites, Entendo. né? Então eu preciso pôr limites. Agora é hora de estudar, vamos estudar. E o que acontece é que às vezes a gente esquece que a voz de comando da casa é do pai e da mãe. E Entendo. a gente precisa retomar isso. E como que a gente pode auxiliá-los nesse momento a fazer um bom uso da tecnologia, além do cronograma de atividades que você já falou ser importante mesmo dentro de casa? Diálogo, Tá. né? Ah, Uhum. mas só tem 3, 4 anos, não entende. Senta com ele, conversa com ele, explica com ele. Vocês podem, né? Tipo assim, amorzinho da minha vida. Senta aí, cara, eu tô falando com você. Assim ou Pô, não? não, Não, né? Ah, não, tá. é o que eu tô falando, o exemplo. Se você grita, você está dando o direito da criança gritar com você, Sim, uhum, sim. né? Se você bate, você está ensinando que bater te dá o direito de bater De também. bater, Então é entendo. aquele diálogo de amor mesmo, né? Sim, De sentar, ah, mas eu fiz e não deu certo. Mas é óbvio, né? Não é uma vez que vai dar certo. Às vezes vai ser repetidas vezes, mas você vai ter que sentar. Agora é hora de da gente estudar, vamos estudar. E se você fizer, né? Hoje como eu sou da área da saúde, a gente tá com o consultório funcionando, né, todos os dias, eu não tenho ficado em casa, mas os dias que eu acabei ficando home office, era interessante que quando o Luiz Gabriel ia fazer as atividades, né, ele sentava para fazer, vou fazer as atividades, né, o professor passava, ele ia fazendo no caderno dele e eu ia fazendo no meu. olha só, Foi uma que dinâmica que eu bacana. E é encontrei interessante até para de nós, fazer. como um exemplo, né? A Sim, gente teve, seguir. teve uma atividade que foi dada que tinha que preencher, dava um problema, era de matemática, dava um Sim. problema, você tinha que fazer a continha e preencher no aplicativo, e o aplicativo ia passando de fase. Então, Olha, que delícia! Eu acho que foi uma das atividades mais prazerosas que nós fizemos. é, Porque a gente sentou e ele e minha esposa ficamos fazendo para que ver legal. todo mundo. Ah, eu acertei, eu também acertei. E ficou uma atividade leve. Ele fez com prazer, ele fez gostando.
Ele aprendeu a mexer na Sim. calculadora, que ele tinha um pouquinho de dificuldade, aí ele Olha que desenvolveu porque a bacana. gente ensinou. Então eu preciso criar um ambiente propício para que a criança faça. Não adianta eu falar, Estimular. não, agora não é hora de usar o celular, agora Sim, para, eu vou tirar. Óbvio, ele só acostumou a usar o celular porque eu dei o celular. com certeza. Porque ele ainda não, ele nem sabia o que era celular. É Sim. como o açúcar, né? A É, gente só se ele acostuma com o aprende. açúcar porque a gente experimentou o açúcar. Entendi. Porque até então a gente não sabe o sabor. E bacana também, tem mãe que comenta comigo, e não sei se você já passou por isso, que a gente está reaprendendo, né? Porque é do filho, coisa que a gente estudou há tempos e agora a gente não lembra, ou talvez a gente naquele momento não tenha inserido aquela disciplina, e aí o filho pergunta para você e você fala assim: vamos ver se você sabe. Não é? Uhum. Mas eu também não sei, eu preciso esperar que meu filho me responda, tal. E em casa a gente tem uma dinâmica legal. A gente vamos pesquisar juntos. Sim, vamos E, pesquisar, porque eu não é, sei o que você está e muitas coisas eu falando. falo, nossa, eu não lembro disso. Eu não lembro. Olha, é uma ótima É, oportunidade para eu sim. aprender. E eu gosto muito de livros, né? Então Aham. eu tenho livro desde quando eu fazia pré. Olha A só. cartilha até esqueci o nome agora. Caminho suave? Caminho Ah, eu Suave. amo. Eu tenho em Eu casa amo, você é amarelo. suspeita, mas eu É, adoro. a minha mãe era uma empregada doméstica, Aham. preta, Sim. analfabeta, né? Então, muitas vezes ela queria aprender as letrinhas lá. Eu sentava com ela com a Caminho Suave e a gente ficava Ah, que fazendo. Então, ela tem delícia. um valor Sentimento sentimental, para mim também. né? E a Uhum. gente tem muito livro em casa, então pesquisa, a gente senta, a gente estuda, a gente procura ali, tenta pelo menos. A gente acerta? Não, não, nem todas Uhum. as vezes a gente acerta, né? Porque não vai acertar sempre. Não Primeiro, vem modo não, de usar, não não, vem bula no sim, não filho, vem. nada, né? Poxa. Quando o filho nasce, né, não vem um manual de De instrução dizendo instrução, não vem como uma ser bula, mãe, né? De como vida. ser pai. E Uhum. nem para o filho vem como ser filho. A gente vai aprendendo com o tempo, Sim, né? Então é legal que a gente tem essa oportunidade de ir aprendendo. Então, sim, assim, não existe, não tem jeito. Seu filho quer tirar o celular dele, vá negociando. sim. Vai negociando, Uhum. vai conversando. Talvez não dê certo na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, mas uma hora vai dar, porque ele aprende com o exemplo. Pelo que eu estou entendendo aí, de nós, os pais, a gente é sempre diálogo, negociação, exemplo, assim que a gente consegue ganhar os Assim, nossos filhos. eu sou totalmente. Não gosto de coisas Sim, forçadas, de entendo. castigos Uhum, tá. doloridos, né? Eu acho que não funciona. Óbvio que tem hora que você precisa, senta aqui no cantinho do pensamento, vai Sim. pensar, vai refletir, depois a gente conversa, mas precisa de muito diálogo. É pai de nove. Não, Eu é precisei, admirável. eu É precisei muita aprender, paciência, é precisei muito aprender diálogo, muito, né? precisei aprender Depois bastante. eu vou te ensinar minha pedagogia. Tá, Ricardo? Tati Topanello, te amo, beijo. Vamos lá, qual que é a pergunta da Tati? Devo manter a rotina da escola com o meu. Ah, aliás, a Tati disse que gostaria de ter essa calma. Eu acho que ela tá falando de mim, não é de você, Ah, essa calma toda aí comigo. Não pode ser com você, não é possível. Devo manter a rotina da escola com meu filho em casa? Nós falamos de um cronograma de atividade, sim. mas falando na escola, eu devo manter essa rotina da escola dentro da minha casa, o horário de entrada, botar um uniforme, o uso da máscara. Nós pedimos até para os pais começarem a fazer isso, porque é uma realidade nova, né, Ricardo? Sim, sim. Eu acho que é O importante, intervalo, se alimentar naquele eu momento, acho né? importante ensinar. Depende da série, né, que a criança está, do tempo que ela está. É. Se você pegar os pequenininhos, ele tem um tempo menor, né, de Sim, sim, atividades. sim. Então é mais flexível. Se você pegar um terceiro, quarto ano, já é um pouquinho mais aprofundado. Então eu Uhum, acho interessante. Deve ter a hora que vai começar a aula, tá sentadinho lá, fazer as atividades, né? Se preparar. É legal, eu acho interessante ter o momento do lanche. sim. Eu acho interessante preparar esse momento para ele, Uhum, né? Para que ele pare, para que ele faça e depois que ele lembre que ele precisa voltar, sim. né? É importante instruí-lo que não só para a escola, mas nesse tempo para a vida, né? Ele precisa usar máscara, ele Sim. precisa ter o uso de álcool em gel. Aliás, Uhum, eu acho que pela casa precisa
ter o álcool em gel Espalhado, né? espalhado, já Sim. para ele aprender que ele precisa usar, Uhum, né? É como eu tenho batido aqui, eles aprendem pelo exemplo. uhum, Então, se ele vê você fazendo, ele vai fazer também, certo. né? Então, Uhum, o exemplo, eu acho que sempre vai partir de você. Criar a rotina. Eu não sei se a gente precisa ser tão profundo de precisa pôr uniforme, tá. né? Precisa, até porque eu tenho percebido, vindo de casa mesmo, que os uniformes não estão mais servindo. Serve mais. Tá tudo no meio da Tá canela, tudo pequeno, tudo tudo apertadinho na apertado. barraquinha, Eu entendeu? vejo. Lá em casa até tentou usar, falou, pai, não cabe mais. Não Eu não cabe. consigo sentar com esses shorts. Então eu Entendi. acredito que não seja só em casa que esteja Sim. acontecendo. Mas é legal que levante, para quem estuda de manhã, faça, se prepare, tome seu café da manhã, porque não tem nada pior do que estudar com fome, né? É. Mas você sabe que, não sei se você sabe, os nossos bebês tiveram aula também. Sim, sim. Você acha desde os bebês, então, seria importante, não precisa realmente acordar às 7 da manhã, mas, por exemplo, todo dia às 9 ele assista a aulinha dele, ele assista o inglês dele, faça atividade, que uma rotina diária para Eu os acho que é bebês, necessário, sim. Sabe porque, por quê? não foi interessante, Ricardo, que eles assistem a aula, eles fazem atividade, eles mostram, e as mães mandam os vídeos para nós. Eu ia É até comentar isso. Eu emocionante, tenho visto alguns você vídeos, viu? vejo. E por isso que eu acho que é importante. Uhum, Por quê? Logo a pandemia vai acabar, sim. né? Então Aham. nós precisamos, uma das coisas que a gente precisa colocar na cabecinha deles, a pandemia vai acabar. Ela está acabando já, as pessoas estão sendo vacinadas. A gente precisa falar para eles que alguns países já está sendo liberado algumas coisas, para eles começarem a assimilar. Porque aqui eles só têm ouvido o contrário disso. Sim, Então eu preciso mostrar, olha, tem alguns países que isso está funcionando. Olha, você viu que fulano tomou vacina, então a sim. gente está Estamos no acabando, para caminho, trazer vamos lá. esperança para Sim, eles, entendi, né? Para eles entendi. entenderem que vai acontecer. Uhum. E se você manter essa rotina de que ele todos os dias ele tem que fazer aquilo, quando voltar, né, à atividade normal, ele não vai Não vai sofrer. sofrer, né? Ele não Verdade. vai sofrer. Tá certo. Vamos pensar em nós, Sim. né? Imagina a gente em casa e ninguém te obrigando a nada. Durante um ano, É 2 anos. Quando você chocante, né? voltar, Quando como que volta, você vai né? voltar? Você vai voltar sem vontade, pode ter certeza. E eu te afirmo isso. Você volta sem vontade nenhuma. Ah, já vi na segunda-feira, né? Pessoal, sei você, eu gosto muito da segunda-feira. É, Eu gosto de verdade, porque, sei lá, você tem a impressão que tá começando tudo de novo. sim. Mas a maioria das pessoas não Sim, gostam, só ficou sábado e domingo. Imagina 2 anos depois, né, então, Ricardo? é Boa verdade. noite, Valério Pimentel. Saudades de você. Vamos lá. Em casa ele costuma agir diferente da escola. Por quê? No colégio ele atendia os comandos. Em casa ele começa a fazer birra. Como é que eu vou lidar com essa birra? A birra, a famosa birra, É né? porque então, em casa tem o agravante de estar com os avós e avós para inserir uma birra na criança É, tá de parabéns, né? você sabe que é avó, né? Lá em casa a gente Mas tem eu vou uma. ser a pior. Quando for pra falar, eu vou ser a Então, lá em pior. casa a gente tem uma explicação, né? Ah, ah, Eu tenho 3 netos. ah. Então eles falam que o avô é um cavalo velho que os filhos amansaram para os netos subir em cima, entendeu? Exatamente. Eu gostei dessa É. frase. Então é bem assim. Mas na verdade, a birra é para ganhar alguma coisa. Uhum. Todo mundo, a gente faz birra. Sim. Quando você faz uma birrinha, né, é porque você está querendo alguma coisa em troca. Nossa, já sei o que eu Entendeu? vou fazer com a Rosângela. Fez uma birrinha, fez Uma um birra? charminho, Nunca fiz é uma porque birra. você quer. Agora, se eu ceder aquela birra, eu tô falando, você tá fazendo certo, Certo, entendo. né? Se você fizer isso, você vai ganhar aquilo. Então, se torna uma prática para mim. Se eu quero aquilo, eu faço a birra, eu ganho, Sim, né? Então, eu preciso, mais uma vez, limite, certo. né? Diálogo sempre. Diálogo é para toda a vida, né? Mas por limite. E ele precisa entender que aquele momento ele precisa parar para estudar. Eu preciso sentar, eu preciso conscientizar o meu filho que ele precisa fazer. Ricardo, mas é difícil. É criança. Não entende. Entende. Sim, entendo. Entende. Sim. Ele entende. Uhum. Por isso que é preciso negociar, né? Mas negociar não é assim, olha, estuda e passa de ano que eu vou te dar uma bicicleta no final do ano, não. Olha,
estuda direitinho, vamos fazer legal, que aí você vai sair na frente, porque eu vou fazer um bolo para a gente comer depois e comemorar a boa aula que você fez. Então, coisas ali que sejam pontuais. Nunca façam isso. Estude, tira boa nota que você vai ganhar aquilo, né? A gente causa aí, bom, se quiser fazer, não tem problema. Aí eu ganho com isso, porque daí vão tudo pro meu consultório depois, né? Tá. Porque daí criam Pois crianças é, totalmente inseguras, sim, sim. né? Então não façam esse tipo de barganha, Tá. mas façam negociações, Uhum, né? Negociações que valem a pena. tá certo. Minha filha de 3 anos não quer assistir às aulas, porém quer realizar as atividades. Eu busco as lições e compartilho com ela. Acha que está correto, tia Lee? Olha só, Ricardo, uma pergunta para mim. Com certeza está correto, mãezinha, ou pai, não sei quem foi que fez a pergunta. Com certeza está correto. É muito importante nesse momento você compartilhar. Se eu, você discordar, por favor, me ajuda, me pontue. Você compartilhar essas atividades com ela. Ela precisa saber que ela tem a rotina da escola, ela precisa aprender nesse momento, não é porque nós estamos em um momento de pandemia que a vida parou, não parou. Ela simplesmente tomou alguns rumos diferentes e inesperados para o momento. Mas a vida continua, então ela está sim num processo de aprendizagem muito importante que ela continue, mesmo que ela nesse momento não queira assistir às aulas, mas você compartilhando é uma forma de ela estar aprendendo. E vai contando, como o Ricardo nos orientou, um diálogo com ela. Vamos assistir juntas, faz a atividade em um momento, assiste a atividade, a professora em outro momento. É muito importante ela conhecer a professora e eu quero falar sobre isso com você também, sobre a questão dos professores. É muito importante ela conhecer a escola nesse momento, ela não perder a imagem que ela tem da escola nesse momento. Então, vai sim, compartilhando as atividades com ela, busque as atividades, faça junto com ela e vai tentando devagarzinho, conversando, assistir às aulas com ela. Mas não para não, o processo de aprendizagem continua. Faça com que a aula se torne um evento, Sim, né? e por que não? Sim, tem que tornar um evento, tem que ser gostoso. Eu preciso sentir desejo, Uhum, né? Quando eu sinto desejo por aquilo, é, a aula tem que se tornar o meu objeto de desejo, né? Então sim, eu posso trabalhar isso com o filho, com né? certeza. Tem uma mãe, eu não vou lembrar o nome dela agora, é, que a gente sempre conversa, ela tava no grupo, e, e sempre que tinha alguma coisa, ela sempre mandava foto pra gente, Uhum, e ela, por exemplo, ia ter uma aula que de vez em quando tem algumas aulas que são diferentes, né? sim, sim. Ela preparava todo o ambiente É. onde a filha ia estudar. O nome da filha é Letícia. Uhum. Onde a Letícia ia estudar, ela preparava tudo aquilo de acordo Com o tema com o da tema aula. da aula. É uma ideia muito bacana. Entendeu? Então aquilo se tornava um evento para a filha e a filha participava da aula. Né? E a gente sempre comentava em casa, nossa, que criatividade. Eu me lembro que uma vez teve até um drive-thru ali e ela veio com o carro todo Ai, eles enfeitado. adoram. E ela enfeitou, porque aí a gente conversando, ela falou, porque eu preciso fazer com que a escola seja uma referência de amor para ela, Com certeza, né? com E certeza. se é uma referência de amor, tudo aquilo que a escola oferece vai tornar isso importante para a Sim, criança. verdade. E o meu filho de 5 anos? Eu posso incentivá-lo a ter disciplina para assistir às aulas online sozinho? Eu estou trabalhando em home office, não consigo dar atenção completa, o que ele precisa. Você acha válido, Ricardo, uma criança de 5 anos ter essa autonomia de assistir uma aula online sozinho? É uma pergunta de casa, tá? Então, eu acho que uma criança de 5 anos ainda não tem essa Tá. autonomia, Uhum. né? Meu Sim, ponto de vista, certo. tá? Até porque nessa idade qualquer coisinha tira atenção. E não é que eles queiram que perder a atenção, é porque é natural É da que é idade. natural, né? É natural da idade. E não é tudo que se fala que ele consegue compreender ainda. Ele está em estado de formação. Sim, Né? Então, a entendo. primeira infância, o que nós falamos, até os 6 anos, e tudo que acontece ele está absorvendo. Uhum. Né? Ele não tem maturidade ainda para estar só. Porém, a mãe está em home office, ou o pai, né? Está em home office e precisa atingir a Sim, demanda. é. Então, uma das coisas que eu tenho orientado, às vezes, pai que vai lá, monte o seu espaço de home office próximo Próximo. da É uma criança, ideia, né? né? É. E é até interessante que um pai, visto isso, ele pegou um cômodo da casa e ele fez um escritório para os dois.
que bacana. De um lado do escritório é o pai, do Aham, outro e do lado do outro lado a escritório é a escola. criança. Que Então a legal. criança precisa, ele tem esse acordo com a empresa de Sim, que ele, né, naquele momento, o filho estuda pela manhã, ele dá aquela atenção. Então os dois entendi. dividem ali, ele consegue estar ali para primeiro que a criança se sinta segura, Sim. porque a sala de aula é bom porque ele se sente seguro lá, Uhum. porque tem a presença de um professor ali, de uma professora que traz essa segurança. E esse pai teve essa, que a gente comentando, eu falei sobre isso, traga para perto, e ele fez esse espaço e falou, deu certo para mim, Olha que né? legal. E funcionou. E em casa também, embora a gente não tenha ainda um ambiente, a gente está preparando o ambiente para fazer isso, né? Eles estudam na mesa da sala de jantar, mas de um lado da sala fica minha esposa e do outro lado fica o Outra, pequeno, entendi. né? Então eles têm tentado ali se Dividem o organizar. espaço ali É, de forma que atenda todo mundo e todo que mundo ninguém se sinta inseguro sozinho, no caso sozinho, deles, que são exatamente. crianças, né? Porque eles ainda são bem seguros, né? Não tem É maturidade para isso. verdade, é verdade. Tem mais alguma pergunta aí para mim, produção? Para mim, para o Ricardo? Eu possa passar para ele, que eu não tenha que responder? Mas respondeu a outra também. Você concordou comigo? Sim, Obrigada, sim, Ricardo. super. Tem tecnologia adequada para diversão e aprendizado de crianças com idade entre 2 e 6 anos? Hoje tem muito aplicativo, né, Uhum, Viane? sim. Tem os E, aplicativos tem, educacionais, e né? se eu não Que me são. engano, a escola até oferece algumas opções para os alunos usarem, não tem? Nós oferecemos bastante coisa ali, É, de conteúdo mesmo, né? sim, que pode. Tanto de conteúdo interativo quanto de conteúdo pedagógico, entendeu? A gente tenta de todas as formas que seja útil para Sim, eles, mesmo sim. que seja ludicamente, mas que Mas que seja seja, eu útil, tenho visto entendeu? bastante vídeos, Sim, o Luiz Gabriel recebe bastante em casa, é o que eu estou falando, esse aplicativo, que era até uma tarefa que ele tinha que entregar, sim, o quanto isso pegou, assim, umas 2 horas nossa, que passou muito rápido. Então, entendi. a própria escola oferece, né? E Sim. se você for no seu próprio celular e pesquisar lá, você vai encontrar muita coisa Mas é boa, melhor, né, Ricardo, assim, um aplicativo direcionado que você sabe, direcionada. por exemplo, você está citando Sim, o Pectros. Se eu tenho um aplicativo que eu conheço e é seguro para o meu filho, e eu acho ali interação, pedagogia, ele é instrutivo e eu conheço esse aplicativo, eu confio nesse aplicativo, é muito sim, muito melhor melhor. do que eu acessar e de repente um site que eu não tenho Que não controle conhece. do que o meu filho vai estar Por vendo, isso não que eu já é? comecei falando para você a própria escola Sim, te proporciona isso, né? E caso, de repente eu já usei muito esse daqui, liga na escola e, né, fala com a coordenação, tem algum que vocês, porque a escola sim, tem uma gama, então olha, eu sim. acho que é legal agora esse. E também a gente fazer um paralelo, né? Eu uso o aplicativo, eu uso a tecnologia, mas eu também resgato brincadeiras, Uhum, né? Que posso ali interagir com a criança, sim. né? Então eu fazer uma mescla ali, porque eu vou conseguir trazer uma qualidade para essa criança. Maravilha. Ricardo, nós estamos dando mais ibope do que o Jornal Nacional, tá? Opa! Vamos botar a musiquinha aqui para nós daqui a pouco. Pessoal, manda pergunta aí pra gente, vamos interagir. A gente quer saber o que que vocês estão pensando, as angústias que vocês estão nesse momento, as sugestões e por que não, de repente tem alguém lá em Sim, casa que tem sim. alguma sugestão diferente da nossa, a gente quer ouvir, tá? Mais uma pergunta. Minha filha de 1 ano quer ter acesso ao celular, eu imagino a princesa como que tá, né? Querendo o celular para assistir vídeos de músicas infantis. Eu posso deixar por um curto período? Sim, sim, curto período não tem problema. Sim, E como a gente falou, eles estão nascendo numa era tecnológica. sim. E é incrível que você pega assim crianças nessa idade, eles já vão lá, eles já sabem com o dedinho aonde procurar, É né? verdade, é É verdade. incrível. E sendo música, a música é tão bom, faz tão bem pra Sim, gente, sim, né, sim, Ricardo? música pura, né? Eu acho que eu sei quem que é essa princesa que É, tá com 1 ano querendo pegar o celular da olha mãe aí, para assistir vídeo de música. Eu posso imaginar a música que ela tá querendo ouvir nesse momento. olha Deve aí. ser um daqueles, um forró bem grande, né? Mas sempre lembrando que precisa ter limite, né? Uma criança de 1 ano, ela não pode, por exemplo, ficar 2 horas no celular. Certo. Não é nem saudável, A gente né? tem um tempo, uma medição de tempo para isso, Ricardo? A Sociedade Brasileira de Pediatras Sim. diz que para uma criança da faixa de
há 3 anos, é no máximo meia hora, Entendi, entendi. né? Nós fragmentamos, inclusive, as aulas por conta disso, né? Por É, conta eu vi desse que são momento. pequenos São períodos. pequenos períodos, é, são atividades assim, lúdicas, atividades estimulantes, entendeu? Mas a gente Eu, fragmentou, é, eu, vamos eu por tive. idade. Você viu, a gente, até o pessoalzinho ali de 6 anos, a gente deu uma diminuída na carga, né, dentro dessa aula online, justamente por causa disso. Então, acho que a gente está no Tá no caminho. caminho. E o interessante é que, assim, vendo isso, os pais devem também prestar atenção nesses detalhes para aplicar em casa, Entendi, tá entendeu? certo, é Né? verdade. É, não adianta terminou a aula, colocar o filho na frente do computador e ele ficar lá 5 horas. Ah, ele não quer Sim, estudar, mas ele fica 5 horas lá na frente do computador jogando. Não é saudável, é, né? é, Imagina, ele não come, sim. ele não bebe, ele não se movimenta, Uhum, né? Então precisa tudo ser muito bem tá regradinho, certo. que funciona. A tecnologia ela é necessária, né? Até para nós, Com até para certeza. gente, né? Sim. Por exemplo, existe uma terapia do sono, Hum, onde você, para dormir, ter um sono saudável, que o sono tem 3 estágios, e para você atingir os 3 estágios desse sono, você tem que não ter nenhum contato com nenhuma tecnologia pelo menos meia hora antes de sim, dormir e sim. fazer um momento ali mesmo seu, De né, de uma introspecção, meditação, sim, introspecção, para você ter um sono saudável. Então imagina uma criança. entendo. Tatiana, a pergunta da Tatiana Sonego. Qual a média de idade que a criança começa a ter maturidade na necessidade de prestar atenção nas aulas online? Com que idade você acha que eu consigo dar autonomia para o meu filho de assistir essas aulas? Olha, essa pergunta é difícil, É mais de porque pai para filho, eu assim, os acredito. pais me Porque você conhecer o pega. seu filho? Eu acho que sim, porque às Hum, vezes você pega uma criança de 10 anos, 12 anos, que ela consegue parar ali na frente e prestar atenção. Eu atendo uma mãe que ela tem uma filha de 11 anos e um filho de 7. uhum, Então, a filha estuda no quartinho dela, sozinha, olha, faz todas as sim, atividades, tranquila, não precisa ninguém ajudar, a menos que ela tenha alguma dúvida, ela chama a mãe, e a mãe precisa ficar do lado do filho de 7 anos, entendi, né? E sim. eu conheço mães que têm filho de 15 anos que não E eu conseguem prestar conheço atenção. gente que com 47 anos não tem maturidade para finalizar uma planilha, Ricardo, você Então, eu acredita? acredito, Então, né, é muito né? de É relativo, conhecimento. é relativo, é relativo, né? Então, assim, eu não consigo ver uma idade específica, Entendi, né? tá Eu certo. acho que vai muito É da mais do criança. conhecimento mesmo ali E eu acho que do mais do meio. que do conhecimento, eu acho que é mais da criança. Certo. Porque na própria sala de aula, né, você já esteve em sala de aula, né? Você sabe que tem aluno que ele entra na sala de aula, ele senta, ele super se concentra. Sim. E tem aluno que se E dispersa. que bom, né, Ricardo? E os Sim, adultos, e somos diferentes, um tem mais concentração, outros menos, um tem sim, uma sim. habilidade, outros não. Enfim. Tatiana, estou adorando sua participação. Vamos lá. Meu filho tem 12 anos. Presta atenção apenas nas aulas das disciplinas que lhe interessam. Como que eu posso despertar o interesse nas outras disciplinas? Você tem alguma metodologia conhecida para isso, Ricardo? Eu lembro de um professor meu, Aham. né? Eu falava assim para ele, ai, olha, professor, eu gosto muito das outras matérias, mas a que o senhor dá, que era química. Ah, Falou, não tem jeito, eu não consigo. E ele falava, pois é na minha matéria que você tem que prestar mais atenção, né? exatamente. É. E porque as outras você gosta, então você tem facilidade, Aham. vai fácil para você. Sim, A minha, como você não gosta, você precisa dar mais atenção. entendo. E eu comecei a perceber que é uma verdade, Sim, né? Se eu não gosto, eu preciso estudar mais, entendo. né? Então, eu preciso me aprofundar mais. E eu preciso entender que aquilo vai fazer falta na minha vida, né? Mais uma Então, vez o diálogo, né? sim, Conversar com ele sobre essa disciplina sim, que talvez ele não tenha tanta habilidade, facilidade, né? facilidade nesse Né? momento, E né? às vezes a gente não gosta mesmo, né? É Tem matéria que a verdade. gente não gosta, só que a Sim. gente precisa estudar, porque no momento da nossa vida a gente vai precisar dela, É, né? Então eu preciso fazer com que isso aconteça. Vou ter que me esforçar um pouquinho mais. Talvez o pai, a mãe vai ter que ajudar um pouquinho mais, sim, descobrir ali uma forma de ajudar mais. entendi. Mas é natural.
né? Aí eu retribuo essa pergunta para o pai ou a mãe que perguntou. Uhum. Você gostava de todas as matérias na escola, né? Ah, É, eu costumo lembrar muito da geografia quando eu lembro assim, do meu senso de orientação, sabe, Ricardo? Que então, às vezes é falho. não é? Pois é. E a gente precisava aprender, não é? Entendeu? Mas eu tinha que estar Tinha, lá, né? tinha que estudar. Bendita, É que nem bendita. química, eu tinha que tabelas e tinha que aprender e Sim, tive que aprender, é, né? Mas aí eu tive essa super sacada do professor falar, então é nessa matéria. é. E a gente precisa fazer amizade com esse professor. Professor, eu preciso da sua ajuda, porque eu tenho dificuldade da sua Sim. matéria, Uhum. né? E eu duvido qual professor que um aluno vai pedir ajuda para ele, porque está tendo dificuldade que ele não vai querer assinar. Então é importante também saber que isso não é um problema, isso é uma coisa Não, comum, né? E ele comum. precisa aprender a conviver Sim, com isso, né? sim, De repente, isso já ajuda ele como te ajudou, né, Ricardo? sim. Char Martins. Nunca deixei minha filha usar o celular até que a avó deu um, a avó deu um tablet. Coloco limites para usar. Quando começaram as aulas online, tive problemas com ela, pois questionava o porquê para a aula ela podia usar e para as coisas legais, não. Quantos anos será que tem essa pessoa, né? Essa pessoa questionadora? Primeiro que eu vejo uma coisa muito boa aí, Sim. né? Uma pessoa Uhum. questionadora. Você já Exatamente. viu Uhum. que vai ser uma pessoa que vai sair na frente, Anda né? com Vectros, né? É, vai ser uma pessoa que vai sair, vai tá à frente Com aí. certeza. A gente precisa ficar muito feliz quando a gente tem filhos questionadores, Certo. Uhum. né? Significa que não é qualquer coisa que vai enganar eles, não. Droga, Certo. bebida, coisas fáceis, não vai Uhum. enganar ele, vai ter que ter um porquê. Então eu já fico feliz por ela ser questionadora. É, e é interessante, porque de fato é assim, né? Por que que eu posso usar para estudar e não posso usar para o lazer? Uhum. Por isso nós precisamos dar limite. Certo. Você pode, combina, é aquele negócio de É o combinar, combinado. né? Do combinado. Você vai ficar quantas horas? São 2 horas na aula? Então tá bom, então vamos ficar 2 horas no lazer. Certo. Tudo direcionado, tudo Entendi. cuidado. E tem um tempo, então isso é combinar, o que é combinado não sai caro, né? Então começa a fazer essa métrica que vai funcionar, Uhum. né? E ela também provavelmente vai parar de questionar, porque ela vai falar, eu tenho 2 horas de aula, mas eu tenho 2 horas de lazer. É, não vai ter nenhum o que questionar, já está tudo dividido, né? Sim. Tá legal para mim. Uma pergunta curiosa. Minha filha Hum, não está comendo como antes. Notamos que ela está ficando mais no tablet. Seria um efeito colateral? sim. É? Então vou Sim. comprar um tablet para mim. Sim. Desculpa, não resisti. Compra dois. Com certeza, né? Primeiro que para fazer alimentação, infelizmente, nós perdemos a cultura da mesa, Sim. né? Uhum. A cultura da mesa ela é muito importante para É, qualquer família. A mesa é um objeto sagrado eu de uma concordo. casa, Para mim é. né? É um É, objeto sagrado, sim. porque é na mesa que a gente partilha, é na mesa que a gente divide os sentimentos, é na Sim. mesa que eu comunico com o outro. Uhum. Na mesa só sentam com a gente para almoçar, para jantar pessoas que a gente ama. A gente não senta com quem a gente não gosta, Verdade. né? Então, por isso, almoçar deve ser, ou jantar, deve ser algo muito importante. Na hora da refeição, eu preciso não só não usar o tablet ou a televisão, mas o celular, e eu tenho que parar para me alimentar. Porque eu preciso apreciar a minha alimentação. Sentir o Eu preciso sabor do sentir o alimento. sabor, aquilo tem que acontecer ali uma explosão de Sim. situações, Uhum. né? E uma das situações da obesidade é não comer certo. Por quê? Quando eu tô É, comendo, eu não presto atenção no que eu tô sim, comendo, então eu não sei se eu comi muito, não sei se eu comi pouco, né? entendi. Eu vou comendo Não compulsivamente. sinto o O sabor do que eu tô meu, comendo. o meu cérebro não processa aquilo, então eu não Uhum. consigo. Aí eu sou leigo para falar, porque quem falaria melhor seria um nutricionista, Aham. mas eu não consigo separar ali as vitaminas que são importantes no meu Sim. corpo, porque eu não estou prestando atenção. Tem a questão do mastigar também, Tem tão tudo. importante na fala, Então, na sim, sim. digestão, Então, né? com certeza, e aí não é só para criança, né? É para qualquer idade. Entendi. Para Tá qualquer certo, idade. Ricardo. Tá certo. Pessoal, manda pergunta pra gente. Nós estamos aqui à disposição para responder aí as dúvidas de vocês. Fiquem à vontade, pode perguntar. Não tenho medo nem vergonha.
Valério Pimentel tem um filho de 10 anos que presta muita atenção nas aulas e é extremamente participativa, posso atestar isso. Mas não consegue fazer as lições, assim, cumprir passos. Tem dificuldades nas provas. Você tem alguma dica para auxiliar nesse caso, Ricardo? Então, são vários fatores, né? Às Uhum, vezes pode ser que no momento de fazer atividade ele se sente pressionado por uhum, tempo, sim, né? Prova é uma coisa muito complicada, exatamente pelo tempo, porque parece que a gente precisa ser muito ágil. E tem um fator de prova muito interessante que hum, quando você está fazendo e alguém fala terminei, aquilo te dá uma, uma uma agonia. Agora vai ser agonia. o último, Agora, agora. isso Ai, meu dói Deus. na alma, né? Então já tem tudo isso. Então precisa trabalhar essa paciência, trabalhar o tempo. Olha, não é importante que Tá, você seja o primeiro a sim, terminar, o importante é que você faça, que você foque, né? Então sempre trabalhar o foco, né? Que você não se preocupe com o externo, é certo. você ali, que quem está ali para fazer aquela prova, né? A Hum, sua preocupação é com você, de trazer aquilo que você aprendeu. Se ele é aplicado para prestar atenção, para sim, participar, provavelmente está tudo guardado nele. uhum, Né? Então a dificuldade deve ser o medo, a insegurança, certo, que entendi. aí a gente entra em situações psicológicas, Hum, que segundo uma das psicanalistas, Melanie Klein, ela diz que muitas coisas a gente forma desde o útero da mãe. hum, Então, pode ser que seja alguma coisa, alguma insegurança que a mãe tenha passado em entendi. determinado momento. Sim, Então, aí sim. tem que, de fato, procurar Tem uma. outros fatores aí a Sim, serem estudados, né, isso. de repente, E é para importante ajudar. até procurar um profissional, né, para dar esse suporte, para ver Entendi. de onde vem essa dificuldade de fazer a tarefa. Uhum. Porque uma vez que ele é aplicado, que ele presta Sim, atenção, que ótimo ele aluno. é dedicado, que é um ótimo aluno, para ele deve ser difícil lidar com pressão, pressão de Entendi. entregar um trabalho, pressão de entregar uma prova, né? E a gente precisa descobrir a raiz E é disso. uma coisa comum, né, Ricardo, essa questão da pressão. A gente vê muitos, tem mesmo esse problema de trabalhar, de agir sob pressão, né? Sim, sim. Né? Hum, O tempo. A gente tem um problema com o tempo. Entendi, entendi. Tá certo, então, Ricardo, nós estamos chegando aí ao final. Daqui a pouco eu posso respirar, porque eu tô murchando a barriga de toda essa live, Que bom, eu entendeu? Para achei ver que se era só eu. era só você. Ah, tá Não, vendo? eu pensei que era só eu. Temos mais coisas em comum do que você imagina, meu caro. Vamos para as nossas considerações finais, Ricardo. Quero te ouvir. O que que você tem para dizer para nós dentro desse tema? Mães na pandemia, tecnologia para crianças. Primeiro, a gente não ficar, embora a gente esteja falando muito sobre pandemia, o tempo Sim. todo sobre Uhum. pandemia, Aham. não ficar ali girando em torno só de pandemia, o tempo todo vendo só noticiários sobre Sim. isso, Uhum. informações sobre isso, para não trazer essa insegurança para os filhos. Então a gente trazer aí outras situações, sempre estar levando essa palavra de conforto para as crianças, né? Sempre mostrar para ela, como eu disse, que tudo está passando, Sim, trazer essa sim, segurança, sim, que elas não estão à mercê, que elas têm ali os pais que estão ali, que tudo está conspirando a favor, que isso vai passar, né? Tá perto deles, crianças querem se sentir seguras, né? E não existe sim. segurança maior do que estar com os pais, com quem a Uhum. gente ama, Aham. estar ali perto. Eu sei que é um período muito difícil porque nós não fizemos pedagogia, Entendi, né? Então sim, nós também estamos aprendendo a ensinar, sim. né? É. Que a gente tenha paciência, né? Infelizmente, eu tenho visto alguns relatos, às vezes, de impaciência, né? E essa impaciência acaba surtindo algo negativo. Então vamos ter Entendi. paciência, vamos sentar com os filhos, vamos ajudá-los, vamos fazer a aula se tornar um evento gostoso para eles, vamos fazer com que a tecnologia seja algo bom. Não tem jeito, nós não vamos mais viver sem a tecnologia. Então nós Sim, precisamos, nós, eu tenho quase 50 anos, nós somos mais resistentes, nós vamos aprender que ser mais maleáveis, com né? certeza. Então a gente vai ter que aprender, porque Sim, a era agora é uma era digital, não tem jeito, então eu preciso estar ali mais perto, auxiliando, ajudando, sempre trabalhando com limites, mas sobretudo sendo amoroso, né? tá Dando essa certo, atenção. tá E eu certo. queria só fechar
À vontade. Mais uma vez falando dessa importância da cultura de sentar à mesa, Certo. né? É na mesa que a gente traz os filhos para perto, é na mesa que a gente traz os filhos a terem confiança, os filhos precisam confiar na gente. E quando você senta e que você desliga a sua televisão, seu celular, o seu tablet, seu notebook, seu computador e você vive aquele momento com qualidade, sentado com seus filhos, conversando com eles, escutando, permitindo que eles falem, que eles coloquem ali, isso vai gerando uma confiabilidade que tudo que eles forem passar, com certeza eles sempre vão procurar por você. E aí É você vai verdade. ter segurança na sua estrutura familiar. Que legal, pessoal. Muito importante, então. Peguemos para nós todas essas sugestões e essa sabedoria. Eu deixo um espaço para você, Ricardo. Se você quiser divulgar o seu trabalho, contatos, enfim, fique à vontade ou não. Eu atendo em Campinas, Aham. né? Para quem quiser me contatar, como eu disse, eu sou psicanalista clínico, também terapeuta familiar, atendo adolescentes, jovens, adultos, idosos, famílias, casais, né? O meu contato de WhatsApp é 19981600049 e meu Instagram é psicanalista Ricardo Melo com dois L. Psicanalista Ricardo Melo com dois L. Me segue lá, tem bastante conteúdo no meu Instagram, com certeza alguma coisinha vai te ajudar. Eu ficaria aqui a noite inteira te ouvindo, mas a produção não quer deixar. Pediu para encerrar. Vamos E lá, né? a recíproca é Ricardo, verdadeira. muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Eu, em nome do Colégio Pectros, de todo mundo que está assistindo, temos que te agradecer por tanta sabedoria e tanta paciência e conseguir passar para nós o que realmente a gente queria ouvir. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Eliana, o carinho de vocês sempre, a abertura, né, essa parceria Sempre. gostosa. E quero dizer que não só eu, o meu consultório fica dentro de uma escola, a escola a qual me formei. Olha, que Aí eu fui legal. convidado a colocar o meu consultório na própria escola, Olha, que né? E interessante. junto a isso fui convidado a ser diretor da escola. E quero deixar também Merecido. a escola à disposição de vocês. Muito Temos obrigada. vários profissionais lá. Olha, Se vou vocês quiserem tomar um café fazer comigo, uma vocês pais também, fiquem à vontade. partilhar boas práticas daqui a Com pouco. certeza. Obrigada. Obrigado mesmo. Pessoal, muito obrigada pela participação. Uma boa noite para vocês. Nossas considerações finais sobre o. Hum? Espera só um pouquinho, pessoal. Parece que tem mais um recadinho, uma pergunta, não sei. Vamos esperar. Enquanto É a pergunta isso, bomba. é a Essa pergunta boa. é a É pergunta, aquela que a é gente. aquela que. Nossa, ufa, respira. Ricardo, prende a barriga de novo, Agora Ricardo, que vem sim. pergunta nova. Ai, meu pai. Lara França. Eu te amo, Lara França, e ela sempre me emociona. Tia Liz, sua linda. Você arrasa em tudo que faz. Amamos você. Eu amo você, Lara. Eu amo você, Miguel. Eu amo você, João. Eu amo você, Gabriel. Eu quero dizer que são vocês que estão nos ajudando a atravessar esse momento, são vocês que me botam para cima. E se eu tenho esse sorriso, e se eu tenho essa alegria, eu devo a vocês, tá bem? Obrigada, Lara. Obrigada a todos os outros, meus aluninhos, meus bebês, os meus amores. Um beijo, pessoal. Boa noite.